Bom, primeiramente eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Eu vou estar contando o meu testemunho, que tem o título Entre o Céu e o Inferno. Antes de começar, eu vou lá em Jó, no seu capítulo primeiro. Assim diz: Havia na terra de Uz um varão chamado Jó. E este homem era cabal e reto, temente a Deus e afastado do mal. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Sua fazenda tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 asnos e muitíssimos criados. E era aquele varão o maior dentre todos os orientes, de todos os orientais. Seus filhos costumavam fazer banquetes em suas casas, cada um em seu dia, e mandavam chamar suas 3 irmãs para que comessem e bebessem com eles. Quando havia passado o turno de dias do convite, Jó lhes mandava chamar para purificá-los. Se levantava pela manhã e oferecia holocaustos, conforme o número de todos eles, porque dizia: talvez tenham pecado meus filhos e amaldiçoaram a Deus em seus corações. Dessa maneira fazia isso sempre. Um dia vieram para se apresentar diante do Senhor os filhos de Deus, dentre os quais veio também Satanás. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de percorrer a terra e andar por ela. E disse o Senhor a Satanás: não consideraste meu servo Jó? Não há outro como ele na terra, varão cabal e reto, temente a Deus e afastado do mal? Respondeu a Satanás a Jó: por acaso debalde temente Jó a Deus? Não lhe rodeaste com uma cerca de proteção a ele e a sua casa e a tudo que tem? O trabalho de suas mãos abençoaste, por isso seus rebanhos se multiplicaram pelo país. Mas estende agora a tua mão e toca tudo que tem, e verás se não te amaldiçoa tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em tua mão. Somente não ponhas tua mão sobre ele. E saiu Satanás diante do Senhor. Um dia aconteceu que seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão, o primogênito, e veio um mensageiro a Jó e lhe disse: estavam arando teus bois e os asnos pasciam próximo deles, quando irromperam os sabeus e os arrebataram e mataram os criados a fio de espada. Somente eu escapei para te dar a notícia. E lá em Jó 42, assim diz. Jó 42, 10. A restauração da prosperidade de Jó. E tirou o Senhor a aflição de Jó quando ele orou por seus amigos. E aumentou ao dobro todos os bens anteriores de Jó. Somente até aqui. Irmãos, uma certa vez eu estava trabalhando, né? Estava em uma certa casa
E foi quando eu só estava me alimentando de pão, né? Só estava comendo pão, né? E eu estava trabalhando em um certo lugar, em um salão, né? É, e eu precisei, né, sair de uma casa e ir para outra. E nessa casa onde que eu estava, a situação da casa era toda rachada. E o meu medo era daquela casa despencar em cima de mim, né? E uma certa. Aí nesse dia, né, que eu tava, né, nesse desespero, eu havia recebido uma Bíblia de um pastor, né? Um pastor até da Universal, né? E eu acabei guardando a Bíblia, né? E sempre levava ela comigo, sempre levava a Bíblia comigo, né? Por mais que às vezes eu não lia, mas eu levava a Bíblia. E eu lembrei que a minha mãe havia dito, uma certa vez, quando você quer uma resposta, né, da parte do Senhor, você pergunta e abre a Bíblia, né? E eu fiz isso nesse dia, né? Eu estava tão desesperançoso, na verdade, né? E eu fiz isso, né? Aí foi quando caiu em. Eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que que todos prosperam, né? Por que que todos prosperam e eu tô nessa situação, e eu tô nessa vida? Por que, Senhor? Essa foi a minha pergunta. Aí veio Malaquias a respeito do dízimo, né? E eu só tava com R$ 1 e nessa época, né, era para mim comprar cigarro. E eu fui e depositei a minha fé. Eu falei, não, eu tô com R$ 1 aqui e eu vou fazer prova com Deus. Eu vou dar esse R$ 1 na igreja e vou ver o que Deus vai fazer por mim. E foi, né, se passando os dias, quando chegou no domingo, eu depositei, mas eu depositei com tanta fé, que eu lembrei de uma viúva, né, que depositou tudo que ela tinha, né. E aconteceu assim grandes coisas através dessa fé, né, que eu tive, através desse pequeno gesto que eu tive. Deus me abençoou tremendamente. A casa que eu estava, eu consegui mudar de casa, né? Deus enviou uma missionária que é minha mãe na fé, né? É, e através dela também Deus me abençoou. Uma certa vez eu estava dentro de dessa nova casa, né? Eu já estava atendendo as clientes em casa já, né? E tinha muita cliente, minha agenda estava sempre cheia, minha vida estava uma correria, né? E uma certa vez faltou a lata de óleo lá dentro de casa e nesse mesmo dia eu apresentei ao Senhor, falei, Senhor, né? Eu tinha aceitado Jesus, né, nessa época e eu apresentei a lata de óleo, né? Eu falei, Jesus, ó, o óleo acabou, né? E joguei fora a lata e quando foi à tarde, chegou uma missionária, né, toda sem graça, falando bem assim, é, irmão, eu não sei, eu tô com algo para te entregar lá dentro do carro, mas eu não sei, né? Porque o Senhor que mandou eu entregar. E ela já estava toda sem graça já, né? Aí foi quando eu contei para ela, né? E Deus mandou até a mais. Deus mandou uma cesta básica, né? Eu pedi uma coisa, Deus mandou tudo, né? Mandou tudo, arroz, feijão, mandou uma cesta básica, né? Eu falei, nossa, Deus é fiel, né? Eu pedi só uma coisa e Deus mandou, né, tudo. Então, ele supre as nossas necessidades, né? O que eu fiz? Eu pedi, né? E já assim, já agradeci por ter recebido e recebi em dobro, né? Assim como o maná, né? Que caiu do céu, né? É assim que Deus faz. E aí foi quando começou alguns processos na minha vida e uns processos, né, doloroso, né,
falar igual eu falo com Jesus, um processo gostoso, né? Que a gente passa com o Senhor. E eu passei esse processo, né? Que eu precisava de uma cura. E essa cura acabou vindo uma enfermidade sobre o meu corpo, né? Nas partes íntimas, né? Na parte do homem, né? E na parte no, no pênis, né? Veio essa enfermidade. E eu fiquei desesperado, né? Eu estava ardendo. E antes disso acontecer, o Senhor usou um pastor para falar comigo, né? Que ele me usaria no louvor, na área do louvor, né? E eu fui lá para buscar uma resposta e eu acabei tendo outra resposta. Então eu desacreditei. Eu falei, como que Deus vai me usar no louvor no estado que eu tô, da forma que eu tô? Ah, pastor, tá. Então, ele falou para tu saber que é Deus. No dia, você vai voltar aqui, você vai preparar um hino, você vai voltar aqui e eu vou te dar uma oportunidade. Aí tinha um hino, né, que eu já louvei ele, né, em vários lugares, né, em vários convites assim que eu recebi, o Senhor mandava eu louvar esse hino, né? E esse hino ele diz assim: adore, mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre o seu rosto, causando sofrimento. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência desce, hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas, a vitória deságua, hoje irmão no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, se ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isto é coisa pra Deus. Lázaro vem para fora, Bartimeu, enxergue agora. Escute, viúva de Naim, este velório chegou ao fim. Ei, você que está à beira deste tanque, tome a tua cama agora e se levante. E para aqueles que estão me escutando, o Senhor já está curando. E eu tive essa oportunidade e eu louvei, né, esse hino. Antes disso, Deus havia me dado uma estratégia, né? Inclusive, eu também, né, a Eliane Silva, eu acabei conhecendo ela, tirando foto com ela, né? É, Deus abençoe ela muito, muito, muito o ministério dela. E assim que ela pegou na minha cabeça, desceu uma unção tremenda da parte do Senhor. Nesse dia estava eu e minha mãe lá, né? Adorando a Deus. E eu havia ido no monte, né? Me chamaram para mim no monte. E eu fui. Mas eu fui no intuito de receber a minha cura, né? E o Senhor, ele me deu visão espiritual. Fui para receber algo e recebi outro, né? Aí eu tive uma visão que
o Senhor falava comigo, eu até então eu não tinha discernimento de visão, né? Mas eu entendia exatamente o que a visão estava me dizendo. Eu lembrei de Sansão, né? É, da onde vinha a força de Sansão? Aí eu lembrei, né? Eu respondi do cabelo. Aí, quando eu estava nessa igreja, o, o pastor me deu um copo com água e falou: essas são todas as suas lágrimas. E o Senhor tem colhido as suas lágrimas. Você parece que você é feliz, mas por dentro você não é. Né? O Senhor contempla, o Senhor sabe. E neste dia, nessa visão, o Senhor me fez encher uma vasilhinha de água. Uma vasilhinha de água. Né? Tem até um hino da Amanda Ferrari que fala: o milagre é para quem quer. E nessa vasilhinha de água eu tinha que derramar o azeite. Aí eu fui na igreja, né? Peguei o azeite consagrado, eu tinha que fazer isso e coloquei, assim como o Senhor falou, apresentei, né? E comecei a orar, né? Comecei a ler, né? Eu lia muito e gosto muito de salmos, né? Que é cânticos, eu sempre gostei. Né? E nessa experiência com a água, a minha força, a, a, a força, a unção, é, a força, a unção, a libertação estava vindo juntamente com aquela água, né? Que eu havia consagrado a Deus, que eu havia passado para as mãos de Deus, né? Aí eu fiz um teste. Tinha uma cliente lá, né? Que não precisa expor, né? E ela foi lá no salão e ela estava muito triste, né? Aí eu fiz um teste, eu senti, né, de fazer um teste, né? Porque havia um trauma na minha mente, havia um trauma, né? E esse trauma acabou me fazendo ser gago. Eu fiquei gago, né? Quando eu era mais novo, eu gaguejava. Mas aí eu entrei em uma empresa e nessa empresa olha só como que Deus trabalha. Nessa empresa eu conheci, né? Conheci um livro, né? Esse livro mudou totalmente a minha vida, o meu modo de pensar, a forma, né, de pensar. Nós temos o poder de nos abençoar, né, no nome do Senhor Jesus. Ele nos concede isso. Né? E eu comecei a ler esse livro. Né? E eu fui nessa empresa. Até então eu era gago. Quando eu falava, eu gaguejava demais, né? E graças a Deus hoje não. E eu tinha que apresentar, eu tinha que fazer uma apresentação nessa empresa, eu tive que fazer uma apresentação e é uma empresa de telemarketing, então eu tinha que falar muito, muito, muito. Era 6 horas falando, 20 minutos, 10 minutos de pausa, mas a maioria do tempo eu tinha que falar. Né? Deus sabe das nossas qualidades, né? Então eu acabei é, me, me, eu acabei assim, o salão também me ajudou muito, né? Porque você tem que falar, você tem que conversar, você tem que expressar o produto que você tem, né? Então, nessa empresa eu tive que ser a empresa e eu tive que passar o nome da empresa ali na frente. Então ali eu perdi totalmente a minha insegurança. A insegurança que eu tinha. Eu tinha um trauma de criança, né? E aquilo ali não saía, né? Deus foi trabalhando. Então eu
eu chamei ela, né, nessa época eu estava trabalhando em casa, eu chamei ela, coloquei o playback, né? Antes de me apresentar, eu coloquei o playback, louvei o hino. Aí foi quando ela falou bem assim, aí bebi a água, né? Ela se sentiu bem, ela se sentiu feliz, ela se sentiu aliviada, né? Para honra e glória do Senhor, né? E através dessa água, o Santo Espírito de Deus, né? Ele me deu força para mim louvar e chegar a um tom a mais, né? Deus sabe a forma que faz. E ela foi dessa forma que ela falou bem assim. Aí eu, e aí, o que você achou? Ela bem assim, não é você que canta. Aí eu pensei, né? Eu tô me esgoelando aqui, tô ensaiando aqui. E ela vem falar que não sou eu que canto. Nossa, aí eu pensei, né? O trauma lá. Ixi, ela vai falar que eu canto feio. Ixi, que eu me expresso feio. Acho que eu deveria ter, né? Naquela parte. Ela falou, mas não é você que canta. Aí foi quando ela falou, você canta com a alma. Aí uma certa vez, eu tava triste, né? Eu encontrei com ela na rua e eu falei bem assim, o que a gente faz para afastar os males? Ela, Juliana, tem uma frase que diz dessa forma, canta que os males espanta. É verdade. Então, esse trauma foi, né, sendo trabalhado, né? Aí eu comecei a ensaiar, comecei a receber convites, né? Foi quando eu fui para uma casa e Deus estava trabalhando, havia algo dentro de mim que precisava ser tirado. Deus tirou, eu vomitei um negócio amarelo, parecendo um negócio de jaca, né? E eu vomitei, Deus foi trabalhando, né? E uma certa vez eu fui parar, né, de um desses processos, né? O Senhor ele precisou quebrar o meu orgulho. Foi quando eu fui parar embaixo de uma ponte, né, lá em Minas Gerais. Deus enviou tudo. Deus não deixou faltar o café. Deus não deixou faltar o alimento. Deus não deixou faltar o salgado. Deus não deixou faltar absolutamente nada. E era Ele que falava: Filho, vai lá e come. Olha o zelo que Deus tem, né? E antes de despedir da multidão, apenas com 5 peixes, né? Apenas com o peixe e com o pão. 5 peixes, é, 5 pães e 2 peixinhos, né? E ele multiplicou, né? Então é assim que nosso Deus faz, é assim que nosso Deus trabalha, né? Então, eu passando esses processos juntamente com o Senhor, né? Ele mudou, né, totalmente a minha voz. Eu não tinha esse timbre de voz, eu não tinha essa voz que vocês ouvem, eu não tinha ela. Deus mudou, né? Deus garante, né? O impossível quem faz é Ele, né? E eu já ouvi outros testemunhos também que Deus, né, mudou a voz, né? Quando Deus escolhe, né, Deus capacita, né? Deus me fez lembrar que eu ia para a igreja quando eu era, né, menor, né? Quando eu era criança, eu ia para a igreja, cantava e ia embora. Cantava e não ouvia a palavra. Cantava e não ouvia a palavra, né? E eu acabei me envolvendo, né, com outras pessoas, né, que acabou me afastando,
né? E Deus trouxe essa essência de volta, né? E Deus trabalhou dessa forma comigo, né? E outras maravilhas também Deus tem feito, né? E a minha cura, ela, né? Deus trabalhando em visão, né? Deus trabalhando no louvor, né? Aí tem um hino da Josiane, né? Que eu tava ensaiando. Fui no médico procurar a minha cura e nada de receber a minha cura, né? Eu fiquei com medo, né, de amputar, fiquei com medo, não vou negar. E foi quando eu fui no médico, né? O médico me passou, né, a pomada, né? E o dinheiro assim, né, que eu ganhava era tudo para comprar remédio, né? E já não estava tendo ânimo de trabalhar. Foi quando eu recebi uma ligação de uma missionária. Só que quando eu cheguei lá, ela não tinha falado que era missionária. No final do atendimento, né, ela veio falar que era missionária. Né, e ela me deu um testemunho. Quando ela me deu um testemunho, estava lá escrito ex-bruxa. E eu ouvi o testemunho, né, me arrepiei, né, senti uma presença gostosa do Espírito Santo de Deus, né? Eu estava na janela fumando, foi quando eu joguei o cigarro fora e na hora do desespero eu falei bem assim: Senhor, meu Deus, se o Senhor me curar, eu faço tudo o que o Senhor mandar. Eu viro um discípulo teu. Aí eu vi eu tive uma visão como se eu estivesse numa terra, né? Ajoelhado em uma terra e consegui ver uns dois, né? Dois pés, né? Um par de pé, né? No caso. E uma veste branca, assim, só isso que eu consegui ver. E foi quando, né? Eu, eu vi, um anjo desceu. Aí tava lá um pergaminho, desceu, o anjo desceu junto com o pergaminho, quando o anjo chegou, desceu um pergaminho. E aí ele falou bem assim: você vai lá nessa igreja, me deu a visão da igreja que eu tinha que ir, e você vai cantar esse hino, ensaia. Aí eu desobedeci. E falei como né, havia falado, né? O anjo que me perdoe. Mas eu não vou louvar esse hino, não. Eu vou louvar esse aqui, ó, que eu tinha ouvido o hino e falava justamente aquilo que eu precisava, minha cura. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, né? E eu vi nesse pergaminho escrito Damares e o nome a letra do hino, né? E esse hino, ele é bem assim: vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno se enfureça, abale e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, porque para Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável, inevitável, inevitável. E eu estava ensaiando outro hino. Só que quando eu cheguei lá na igreja, né, o anjo não ia mentir, né? Foi quando o pastor, né, antes de mim, havia um irmão, ele falou: o anjo vai descer, né? O anjo vai descer, assim como aconteceu, né, antes, o anjo vai descer hoje. Hoje o anjo vai descer. E eu senti uma presença tão gostosa do Espírito Santo de Deus, mas tão gostosa que não tinha jeito, eu tinha que cantar aquele hino, que foi a confirmação, né?
E eu estava ensaiando outro hino. Aí quando eu tive a oportunidade, eu falei dessa forma, irmãos, os irmãos me perdoam se eu errar a letra do hino, porque o Senhor está pedindo, né, para me louvar este hino. Então os irmãos me ajudam e me perdoam se eu errar. Amém? Amém. Aí eu fui, louvei. E quando foi no final do culto, chamaram 7 pessoas. Aí nessas 7 pessoas, chamou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Aí eu pensei dessa forma, agora sou eu. Os últimos serão os primeiros. Tá na Bíblia, agora sou eu. Né? Eu vou receber minha cura agora. Chamou a 7ª pessoa, não era eu. Irmãos, mas eu saí daquela igreja murmurando, 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 que quando eu cheguei em casa, que eu sentei na porta, eu falei, já sei. Eu vou pegar aquele fio ali, vou me enforcar. E antes disso, antes de acontecer, né, isso, eu senti o inimigo pegando assim na minha garganta, assim, ó, e me enforcando, me enforcando, me enforcando. Aí foi quando eu vi uma brechinha assim né, entre o banheiro e onde eu dormia, havia uma janelinha. Aí eu vi a luz, quando eu vi a luz, olha, mas eu clamei o sangue de Jesus com tanto gosto, mas tanto gosto que o Espírito partiu em retirada. Graças a Deus, para a honra e glória de Deus. E foi quando chamou, né, a 7ª pessoa, foi quando eu estava lá, que eu pensei, né, que eu ia receber, acabou que eu não recebi, foi quando eu sentei e pensei, eu falei, já sei. Eu vou pegar essa corda, que é um fio de telefone, né, e logo assim na frente, porque eu morava no andar de cima, e nesse andar de cima, né, havia uma casa embaixo, do outro lado, né, e tinha um buraco. A laje e tinha um buraco, um quadrado assim, ó, no meio da laje. Eu falei, já sei. Eu vou andando, né? Vou colocar o fio, vou andando. E antes de chegar lá, né, no final, lá no chão, a corda já me pegou e já me matou. Foi o que eu pensei. Aí eu lembrei de uma piada que falava dessa forma. Havia um homem que estava em cima de um prédio e ele ouviu uma voz dizendo, se joga. O homem pegou e respondeu para a voz, eu não, se joga você. Aí foi quando veio um sono tão profundo, tão profundo, tão profundo, tão profundo, esse sono tão profundo, que eu acabei dormindo. E quando eu dormi, no outro dia, eu liguei para minha mãe na fé, né, procurando resposta, procurando a minha resposta, né, e não a e não estava conseguindo falar com ela. Eu não conseguia falar com minha mãe, né? E aí, quando foi exatamente umas 7 horas que eu já estava me arrumando para mim ir para a igreja, né? Que eu queria chegar mais cedo, né? Que para me ter oportunidade, né? Para me louvar o hino, né? E esse pastor, né? Ele sempre me dava oportunidade. Então eu chegava mais cedo, né? Orava, né? Entregava tudo nas mãos de Deus antes de louvar. E foi quando a, a
Ela conseguiu falar comigo, ela me ligou, já era uma base de 7 horas, umas 6 e pouco, 7 horas, eu já estava me arrumando, né? Naquela pressa de me arrumar para ir para a igreja logo. Ela me ligou, eu fui conversando com ela, né? E eu perguntei a ela, irmã, Deus não tem nada para falar através de você? Aí foi quando ela falou bem assim, Juliano, não. Irmãos, eu entrei em estado de choque. Meu Deus. Né? Eu já vim ensaiado o hino e tudo. Aí no final da ligação eu falei com ela, irmã, eu vou ter que desligar agora porque eu vou precisar ir para a igreja. Não, não, tudo bem, irmão. Tudo bem. Aí foi quando ela falou, Juliano, o Senhor tá me mostrando aqui, eu não sei pelo que tu tá passando, mas o Senhor está me mostrando aqui que hoje Ele está te dando uma cura. Irmãos, eu senti uma presença vindo assim de cima para baixo, assim, ó. Pegando meu corpo todo assim, ó. Irmãos, eu fui dando glória a Deus, fui dando glória a Deus, fui dando glória a Deus. Os vizinhos não estavam entendendo nada, ninguém estava entendendo nada, mas eu estava glorificando a Deus pela cura que eu recebi naquela hora. E eu senti. E quando chegou na igreja também foi confirmação, foi confirmado. E eu louvei o hino que eu queria louvar, em forma de agradecimento. Aí eu louvei dessa forma. O meu milagre já chegou. Que é o hino da Josiane, né? Então, tudo para honra e glória do Senhor. Foi quando eu recebi a minha cura, né? E eu vi que não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Ele faz da forma dele, do jeito dele. Foi quando, né, eu recebi uma profecia, né, que essa mesma mãe na fé falou bem assim, Juliano, tudo que você for passar, você vai passar junto com o Senhor. Confia no Senhor. Né? E Ele tem me ajudado até aqui, Ele tem me sustentado até aqui, Ele tem me levado em vários lugares, né? Tem passado comigo, junto comigo. Né? Uma certa vez eu estava em Linhares e lá não me faltou nada. Lá não me faltou nada. Né? Certa vez eu estava passando em um processo dentro de uma casa pequena, né? E lá não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. E eu tive que ficar lá. Né? Havia deixado, né, o campo, a coisa, né, para fazer a obra, né? E através dali, né, muitas vidas foram tocadas para a honra e glória do Senhor, né? E ali as pessoas nos ajudou e, né, eu agradeço a cada um que ajudou. Foi gás, foi fogão, foi tudo, 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 tudo. Deus enviou tudo. E ele falava comigo, cuida do meu altar. Enquanto eu estava cuidando do altar, quando eu olhei para trás, tava uma galera vindo, né? Aí o Senhor falou, né? Olha para trás, né? E antes disso eu tinha murmurado, murmurado, murmurado. Ao invés de você murmurar, transforme em um louvor e comece a louvar. Comece a louvar, né? E foi quando Deus enviou tudo. E eu falava dessa forma, Senhor, como que eu canto? Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo aquilo que te faz chorar. Senhor, tudo está me fazendo chorar, Senhor. E Deus falava, e eu murmurava. E Deus falava, se cala, homem. Se cala, homem. Se cala, homem. E eu murmurava. Aí foi quando eu parei de murmurar. No dia seguinte, chegou tudo. O celeiro estava cheio e deu para abençoar o próximo. Para a honra e glória de Deus. Né? E, bom, somente até aqui, esse foi todo o meu testemunho, assim, toda a trajetória, né? Por isso que Deus me usa dessa forma, né? Grande é a promessa, eu creio. Amém? Você que está assistindo, né? Você que está me assistindo agora nesse exato momento, né? Ora pela minha vida, para
Deus continuar me abençoando e continuar levando a palavra, né? Uma palavra de conforto, uma palavra de alegria. Amém? Até aqui, Deus tem me ajudado. Até aqui, Deus tem suprido todas as minhas necessidades. E tudo que eu peço ao Pai, o Pai, Ele me concede. Bom, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Sinta-se abençoado e que Deus continue te abençoando. Amém?